Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e fascinantes de toda a história da humanidade. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com Jesus entre o momento em que ele exalou seu último suspiro na cruz e quando Maria Madalena o encontrou vivo naquela manhã gloriosa de domingo? 3 dias. 72 horas aproximadamente. Um período envolvido em silêncio, mistério e poder espiritual que mudou completamente o destino da humanidade. O que aconteceu nesse intervalo? Onde estava Jesus? O que ele estava fazendo? E por que esse período foi absolutamente necessário para a nossa salvação? Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje vai muito além de uma simples narrativa histórica. Vamos explorar profundezas espirituais, examinar textos antigos em suas línguas originais, caminhar pelas descobertas arqueológicas que iluminam essas verdades e entender como esse silêncio aparente de Deus estava, na verdade, orquestrando a maior vitória de todos os tempos. E posso lhe garantir, ao final desta jornada, você nunca mais verá seus próprios momentos de silêncio e espera da mesma forma. Imagine a cena. É sexta-feira, aproximadamente 3 horas da tarde. O céu, que havia escurecido misteriosamente desde o meio-dia, finalmente começa a clarear. Jesus acabou de entregar seu espírito. O centurião romano, um homem endurecido por anos de execuções brutais, olha para aquele corpo e declara algo inimaginável para um soldado pagão. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Arqueólogos que estudaram métodos de crucificação romana explicam que esse tipo de execução era projetado não apenas para matar, mas para humilhar completamente a vítima. Os condenados eram deixados expostos, às vezes por dias, como aviso público, mas com Jesus, algo precisava ser diferente. José de Arimateia, membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, toma uma atitude corajosa. Ele vai até Pilatos e pede o corpo. Historiadores explicam que isso era extremamente incomum. Os crucificados geralmente eram jogados em valas comuns, seus corpos deixados para animais selvagens. Mas José tinha influência, riqueza e, mais importante, um túmulo novo que nunca havia sido usado, escavado na rocha calcária típica da região de Jerusalém. Geólogos que estudaram túmulos do primeiro século naquela área confirmam que essas sepulturas eram literalmente cavernas esculpidas em formações rochosas, com uma pedra circular gigantesca que rolava em um sulco para selar a entrada. Nicodemos, aquele mesmo fariseu que havia visitado Jesus à noite, aparece trazendo uma mistura de mirra e aloés, aproximadamente 33 quilos. Para entendermos a magnitude disso, precisamos saber que essa quantidade era digna de um rei. Antropólogos culturais explicam que os judeus do primeiro século tinham rituais fúnebres específicos. O corpo era lavado, ungido com especiarias aromáticas e envolvido em faixas de linho. A palavra grega usada no texto original é otonion, que se refere a tiras de pano, não a um sudário único. Cada membro era cuidadosamente envolvido, como se estivessem mumificando o corpo, embora o método judaico fosse diferente do egípcio. O corpo de Jesus é colocado no túmulo. A grande pedra é rolada para fechar a entrada. E então, silêncio. Um silêncio que deve ter sido ensurdecedor para aqueles que o amavam. Pedro, que o havia negado 3 vezes, estava provavelmente destruído pela culpa. João, o discípulo amado, estava consolando Maria, a mãe de Jesus. Maria Madalena e as outras mulheres planejavam voltar assim que o sábado terminasse, para completar o processo de unção. Os guardas romanos foram posicionados. O selo oficial de Roma foi colocado na pedra. Qualquer tentativa de mover aquela pedra quebraria o selo e seria considerada traição ao império, punível com morte.
Mas aqui vem algo que muitos não percebem. Esse era o sábado mais importante do calendário judaico naquele ano. Não era um sábado comum, era o sábado da Páscoa. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava descansando no túmulo exatamente quando todos os judeus descansavam em obediência ao mandamento. O simbolismo aqui é profundo demais para ser coincidência. A palavra hebraica para sábado é Shabat, que vem da raiz Shabbat, significando cessar, descansar, parar. Após 6 dias de criação, Deus descansou no 7º dia. Após a obra completa da redenção na cruz, Jesus descansou no sábado, e então, no 1º dia da semana, começaria uma nova criação. Historiadores do judaísmo antigo explicam que o sábado para os judeus não era apenas um dia de descanso físico. Era um dia sagrado onde nenhum trabalho poderia ser feito, onde a vida normal parava completamente. As mulheres que queriam completar a unção do corpo de Jesus tiveram que esperar. Os discípulos que queriam processar o trauma que haviam vivenciado tiveram que esperar. O mundo inteiro parecia estar em suspensão. Mas será que realmente nada estava acontecendo? É aqui que entramos em território profundamente misterioso e fascinante. O apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira epístola, registra algo intrigante. Ele diz que Jesus, pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. A palavra grega usada aqui para pregou é ekerixen, que significa proclamar como um arauto, anunciar uma vitória. Não é a palavra usual para evangelizar, eu angelizo. Jesus não estava oferecendo uma segunda chance de salvação. Ele estava proclamando vitória. Mas quem eram esses espíritos em prisão? Teólogos e estudiosos das Escrituras debatem isso há séculos. Alguns acreditam que eram os espíritos das pessoas que viveram antes do dilúvio e rejeitaram a pregação de Noé. Outros sugerem que eram anjos caídos mencionados no livro de Enoque, um texto judaico antigo muito lido na época de Jesus. O próprio Judas cita esse livro em sua epístola. Esses anjos teriam se rebelado e foram aprisionados em Tartaru, uma palavra grega que Pedro usa em sua segunda carta, referindo-se a um lugar de prisão espiritual nas profundezas. Paulo, escrevendo aos Efésios, adiciona outra camada a esse mistério. Ele cita o Salmo 68. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Paulo faz uma observação crucial. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A expressão grega takatotera meretes ges literalmente significa as regiões mais baixas da terra. Alguns interpretam isso como simplesmente o túmulo, outros como uma descida real ao Hades, o mundo dos mortos. Para entendermos isso completamente, precisamos mergulhar na cosmologia judaica do 1º século. Os judeus daquela época entendiam o universo em camadas. O céu estava acima, onde Deus habitava. A terra era o meio, onde viviam os humanos. E Sheol, em hebraico, ou Hades em grego, estava abaixo, o lugar dos mortos. Mas Sheol não era um lugar uniforme. Havia seções diferentes. Jesus mesmo conta uma história reveladora em Lucas 16, sobre o homem rico e Lázaro. Quando ambos morrem, Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de consolo. O homem rico vai para um lugar de tormento. Jesus descreve que havia um grande abismo entre esses dois lugares, mas eles podiam se ver e conversar. Essa não era uma parábola comum. Jesus estava usando conceitos que seus ouvintes compreendiam sobre a geografia do mundo espiritual. Arqueólogos e historiadores que estudam literatura judaica antiga, incluindo textos como 1º Enoque, 4º Esdras e a literatura rabínica,
explicam que os judeus do período do Segundo Templo tinham um entendimento complexo do pós-morte. Eles acreditavam que havia uma parte do Sheol chamada Paraíso ou Jardim do Éden, onde os justos aguardavam. E havia Guerrena, lugar de punição para os ímpios. E havia seções intermediárias para diferentes categorias de almas. Agora, conecte isso com as palavras de Jesus na cruz. Para o ladrão arrependido, ele promete: hoje estarás comigo no paraíso. A palavra grega paradeisos vem do persa antigo, significando um jardim real cercado por muros. Jesus estava prometendo que aquele homem, apesar de ter sido um criminoso a vida toda, estaria com ele naquele mesmo dia em um lugar de paz e beleza. Mas onde exatamente era esse paraíso? Paulo, em 2 Coríntios 12, descreve ter sido arrebatado ao paraíso e identifica isso como o terceiro céu. Isso sugere que, na compreensão apostólica, o paraíso havia sido movido ou era um lugar diferente do Sheol. Então, o que realmente aconteceu durante aqueles 3 dias? Baseado nas Escrituras e no entendimento do contexto cultural da época, parece que Jesus experimentou a morte completamente. Seu corpo estava no túmulo, sem vida. Mas seu espírito humano, unido à sua natureza divina, foi ao mundo espiritual. Ele desceu às partes mais baixas, proclamou vitória sobre os poderes das trevas e possivelmente libertou os espíritos dos santos do Antigo Testamento que aguardavam a redenção no seio de Abraão. Mateus registra algo extraordinário que aconteceu no momento da morte de Jesus. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pense nisso. Houve uma ressurreição em massa em Jerusalém. Pessoas que haviam morrido anteriormente voltaram à vida e foram vistas por muitas testemunhas. Isso não foi uma alucinação coletiva. Foi um evento público, testemunhado por uma cidade inteira. O véu do templo que se rasgou não era uma cortina comum. Historiadores como Joséfo, que viveu no 1º século e escreveu extensamente sobre o Templo de Jerusalém, descrevem esse véu. Ele tinha aproximadamente 18 metros de altura, cerca de 10 centímetros de espessura, feito de tecido tão resistente que, segundo a tradição, 2 cavalos puxando em direções opostas não conseguiriam rasgá-lo, e ele se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima, como seria se mãos humanas o tivessem rasgado. Deus mesmo rasgou o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar da presença divina, do resto do templo. O caminho para Deus estava agora aberto para todos. Mas voltemos aos 3 dias. Por que 3 dias especificamente? Por que não 1 dia, ou 2, ou 7? O número 3 tem um significado profundo nas Escrituras. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade. Abraão caminhou 3 dias até o Monte Moriá para oferecer Isaque. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus citou especificamente Jonas como símbolo profético, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Estudiosos de numerologia bíblica explicam que o número 3 frequentemente representa completude divina, ressurreição e vida nova. Um dia seria muito pouco. 4 dias e o corpo já estaria em decomposição avançada. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Marta protestou: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 3 dias era o período perfeito, tempo suficiente para que não houvesse dúvida de que Jesus estava realmente morto. Tempo suficiente para suas ações no mundo espiritual. Tempo suficiente para cumprir as profecias.
O profeta Oséias havia declarado séculos antes: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa profecia, dada cerca de 700 anos antes de Cristo, falava diretamente sobre a ressurreição no terceiro dia. E aqui está algo fascinante. Os rabinos judeus antigos entendiam que essa profecia falava sobre a ressurreição final de Israel. Jesus estava cumprindo em sua própria ressurreição o padrão profético da restauração de todo o povo de Deus. Agora, alguns podem perguntar: mas Jesus realmente esteve 3 dias e 3 noites completos no túmulo? Ele foi crucificado na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Como isso soma 3 dias e 3 noites? Aqui precisamos entender como os judeus contavam o tempo. Qualquer parte de um dia era considerada como o dia inteiro. Rabinos do Talmud, a compilação de lei e tradição judaica, explicam esse princípio. Se algo acontecia na tarde de um dia, esse dia era contado como o primeiro dia. A sexta-feira, do meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus estava na cruz, mais as horas até o pôr do sol, era o dia 1. O sábado inteiro era o dia 2. A partir do pôr do sol de sábado, começava o dia 3, domingo. 3 dias, conforme o método judaico de contagem. Além disso, especialistas em calendário judaico antigo explicam que as festas eram calculadas de maneira específica. A Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nisan. Os pães asmos começavam no dia 15 e duravam 7 dias. A festa das primícias era celebrada no dia seguinte ao sábado após a Páscoa, sempre um domingo. Jesus morreu na Páscoa, descansou no sábado dos pães asmos e ressuscitou no dia das primícias. Paulo chama Jesus de as primícias dos que dormem. Cada detalhe do calendário sagrado estava sendo cumprido com precisão profética. Enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo de José de Arimateia, algo monumentalmente estava acontecendo no reino invisível. O livro de Colossenses nos dá uma visão desse acontecimento. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A palavra grega apekdiomai significa despir completamente, como se tira uma armadura de um inimigo derrotado. Jesus estava confrontando diretamente as forças demoníacas que reivindicavam autoridade sobre a humanidade devido ao pecado. Imagine a cena no mundo espiritual. Por milênios, desde a queda de Adão, Satanás e suas hostes tinham acesso legal à humanidade. O pecado havia dado a eles esse direito. A morte reinava. O Sheol estava cheio de almas aguardando. Mas agora, um homem sem pecado, que havia tomado sobre si todos os pecados da humanidade, estava entrando no território deles. E não como vítima, mas como vencedor. O livro de Apocalipse registra as palavras do Cristo ressurreto. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves representam autoridade. Jesus não apenas venceu a morte, ele tomou as chaves. Ele agora tem autoridade completa sobre o mundo dos mortos. Nenhum poder demoníaco pode mais reivindicar controle final sobre aqueles que pertencem a Cristo. Teólogos da igreja primitiva, chamados de pais da igreja, escreveram extensamente sobre esse evento. Eles o chamavam de Harrowing of Hell, o resgate do inferno. Orígenes, que viveu no 3º século, escreveu que Cristo desceu ao Hades para proclamar libertação. Agostinho de Hipona, no 4º e 5º século, debateu os detalhes, mas concordava que Cristo havia triunfado sobre as potestades das trevas. Atanásio celebrava que Cristo havia transformado o Hades de uma prisão em uma passagem para o céu.
Mas aqui está a verdade ainda mais profunda. Aquele silêncio do sábado, aquela aparente inatividade, estava na verdade carregado de atividade divina. Enquanto os discípulos choravam, enquanto os fariseus celebravam pensando ter eliminado o problema Jesus, enquanto o mundo seguia ignorante, Deus estava movendo nos bastidores da realidade. E a maior vitória da história estava sendo travada em um campo de batalha invisível. Isso nos traz a uma verdade poderosíssima para nossas vidas hoje. Quantas vezes você já passou por períodos de silêncio de Deus, momentos em que orou, clamou, jejuou, mas os céus pareciam de bronze, situações onde tudo parecia morto, sepultado, sem esperança? A doença não melhorava, o problema financeiro se aprofundava, o relacionamento parecia irrecuperável. O sonho estava enterrado em um túmulo selado com a pedra da impossibilidade. Mas o que a história daqueles 3 dias nos ensina é que o silêncio de Deus não significa inatividade de Deus. Enquanto nada parece estar acontecendo no visível, Deus está operando poderosamente no invisível. Ele está lutando batalhas espirituais que você não pode ver. Ele está movendo peças no tabuleiro celestial. Ele está preparando a ressurreição que deixará todos boquiabertos. Os discípulos não sabiam, enquanto estavam trancados naquela sala por medo dos judeus, que Jesus estava no mundo espiritual, proclamando vitória sobre todos os poderes que os haviam mantido em escravidão. Maria Madalena não imaginava, enquanto comprava especiarias para ungir um cadáver, que o túmulo seria encontrado vazio. Os soldados romanos não suspeitavam que aquela grande pedra que guardavam seria removida não por mãos humanas, mas por um anjo. E então chegou o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da nova criação. Antes do amanhecer, algo extraordinário aconteceu. Mateus descreve: "E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assustados e tornaram-se como mortos." Arqueólogos que estudaram túmulos do primeiro século naquela região explicam que essas pedras circulares pesavam entre 300 e 400 quilos. Não eram facilmente movidas. Precisavam de vários homens fortes para rolá-las, e estavam seladas com o selo oficial de Roma. Mas um anjo simplesmente a removeu e sentou-se sobre ela. Um gesto de triunfo completo. Mas aqui está um detalhe crucial que muitos perdem. A pedra não foi removida para Jesus sair. Ele já havia ressuscitado. Seu corpo glorificado podia passar através de paredes, como vemos acontecer mais tarde quando ele aparece aos discípulos em uma sala trancada. A pedra foi removida para que as testemunhas pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio. Foi removida para nós, não para ele. Maria Madalena foi a primeira. João registra que ela chegou ao túmulo sendo ainda escuro. A palavra grega skótias indica aquela hora antes do amanhecer, quando a luz começa a raiar, mas a escuridão ainda domina. Simbolicamente perfeito. A luz estava prestes a romper. Quando ela viu a pedra removida, correu para chamar Pedro e João. Os 2 discípulos correram para o túmulo. João, mais jovem, chegou primeiro, mas não entrou. Pedro, sempre impetuoso, entrou direto. E o que eles viram dentro do túmulo é revelador. João descreve com detalhes. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia. E entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pense nisso. Se alguém tivesse roubado o corpo, como os líderes religiosos mais tarde alegaram, teriam levado o corpo com as faixas de linho ou teriam deixado tudo em desordem. Mas as faixas estavam lá, preservando a forma do corpo, como se ele simplesmente tivesse passado através delas.
O lenço que cobria sua cabeça estava enrolado num lugar à parte. A palavra grega entetligmenon sugere que estava cuidadosamente dobrado, arrumado. Jesus não estava com pressa. Ele havia vencido a morte. Ele tomou tempo para deixar tudo em ordem, um sinal de que havia ressuscitado, não sido roubado. Estudiosos forenses que analisaram a descrição explicam que isso é consistente com um corpo que passou por uma transformação sobrenatural. As especiarias e mirra teriam grudado as faixas ao corpo como uma crosta dura. Se alguém tentasse remover isso, quebraria tudo. Mas se o corpo simplesmente se transformasse e passasse através, as faixas manteriam a forma, como uma crisálida vazia depois que a borboleta emerge. E então Jesus aparece a Maria Madalena. Ela estava chorando do lado de fora do túmulo. 2 anjos lhe perguntam por que chora. Ela explica que levaram seu Senhor, e ela não sabe onde o puseram. Então ela se vira e vê um homem que pensa ser o jardineiro. Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E então ele diz apenas uma palavra: Maria. A maneira como ele diz seu nome a faz reconhecê-lo imediatamente. Rabone, mestre. Jesus instrui: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. A palavra grega raptou significa agarrar, segurar firmemente. Maria, em sua alegria, deve ter o abraçado e não queria soltá-lo. Mas Jesus explica que há algo que ele precisa fazer primeiro. Ele precisa ascender ao Pai. Muitos estudiosos acreditam que Jesus, naquele momento, ainda precisava apresentar seu sangue no santuário celestial, cumprindo o que os sumos sacerdotes faziam no dia da expiação, quando entravam no Santo dos Santos, com o sangue do sacrifício. O livro de Hebreus explica isso magnificamente. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, como nosso sumo sacerdote, apresentou seu próprio sangue no templo celestial, garantindo nossa redenção eterna. Nas horas seguintes daquele domingo, Jesus apareceu múltiplas vezes para as mulheres que estavam voltando do túmulo, para 2 discípulos no caminho de Emaús, para Pedro especificamente, embora esse encontro não seja descrito em detalhes. E então, naquela noite, para os discípulos reunidos em uma sala trancada. João registra: chegou, pois, Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Ele mostrou as mãos e o lado feridos. Eles se alegraram ao ver o Senhor. Mas Tomé não estava lá. E quando os outros lhe contaram, ele respondeu com a declaração que se tornou sinônimo de dúvida: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, Jesus aparece novamente, e desta vez Tomé está presente. Jesus vai direto ao ponto: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé não precisou tocar. Vendo, ele caiu em adoração. Senhor meu e Deus meu. E aqui Jesus fala algo diretamente para nós, que vivemos 2000 anos depois. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos esses bem-aventurados. Não vimos com nossos olhos físicos, não tocamos com nossas mãos o corpo ressurreto, mas cremos. E nossa fé, exercida sem a evidência visual, é preciosa para Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lista as aparições de Jesus, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Isso é extraordinário. 500 pessoas viram Jesus ressurreto ao mesmo tempo. Se alguém duvidasse quando Paulo escreveu isso, por volta do ano 55 da era cristã, poderia ir procurar essas testemunhas. A maioria ainda estava viva. Essa não era uma lenda que surgiu séculos depois. Era um evento publicamente verificável. Historiadores analisam esse tipo de evidência e concluem que algo real aconteceu. Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. Os discípulos foram torturados, perseguidos, martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Tomé foi morto na Índia. Paulo foi decapitado em Roma. Eles poderiam ter salvado suas vidas simplesmente admitindo que inventaram a história da ressurreição. Mas nenhum deles recuou. Eles sabiam o que tinham visto. E aqui está o cerne de tudo. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico interessante. É o fundamento de toda a fé cristã. Paulo escreve: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens, pregando uma mentira. Mas se ele ressuscitou, e toda a evidência aponta para isso, então tudo muda. Porque se Jesus ressuscitou, isso significa que Deus aceitou seu sacrifício. Significa que a morte foi derrotada. Significa que há vida após a vida. Significa que você e eu temos esperança além do túmulo. Significa que os poderes das trevas foram desarmados. Significa que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição valida tudo que Jesus disse sobre si mesmo. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Se ele ainda estivesse morto, essas seriam palavras de um louco ou mentiroso. Mas porque ele vive, são palavras de verdade absoluta. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." A ressurreição prova que ele tem autoridade para fazer essa promessa. E aqui está a aplicação pessoal que não podemos perder. A mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você hoje. Paulo ora pelos Efésios para que eles conheçam a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O poder da ressurreição não é apenas histórico, é atual, é pessoal. Aquele casamento que parece morto pode ressuscitar. Aquela situação financeira que está sepultada pode ter vida nova. Aquele sonho que você enterrou pode ser desenterrado por Deus. Aquela esperança que você perdeu pode ser renovada, porque servimos um Deus especializado em ressurreições. Ele não apenas levanta pessoas de túmulos literais, ele levanta pessoas de túmulos emocionais, espirituais, relacionais, profissionais. Mas assim como Jesus precisou daqueles 3 dias no túmulo, você pode precisar passar por um período de silêncio, de escuridão aparente, de morte de tudo que você conhecia. E nesses momentos, lembre-se, Deus está trabalhando no invisível. Ele está lutando batalhas que você não vê. Ele está preparando uma ressurreição que glorificará o nome dele e surpreenderá você. O sábado de silêncio foi necessário. Sem a morte não há ressurreição. Sem o sepultamento não há glorificação. Sem o luto não há celebração. Jesus precisou experimentar completamente a morte para completamente derrotá-la. Ele precisou descer até o Hades para tomar as chaves. Ele precisou ficar no túmulo 3 dias para cumprir as profecias e estabelecer além de qualquer dúvida que havia realmente morrido. E quando ele ressuscitou, não voltou simplesmente à vida como Lázaro voltou. Lázaro saiu do túmulo ainda envolto em faixas, ainda com o mesmo corpo mortal, e um dia morreu novamente. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, transformado, imortal. Ele comia e bebia com os discípulos,
provando que tinha um corpo físico real. Mas também podia aparecer e desaparecer, atravessar paredes, ascender aos céus. Seu corpo era material e espiritual simultaneamente, o protótipo do que nossos corpos serão quando também ressuscitarmos. Paulo explica isso brilhantemente em 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E então ele diz algo que deveria fazer nossos corações saltarem. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Jesus é chamado de último Adão. Onde o primeiro Adão trouxe morte, o último Adão trouxe vida. Onde o primeiro Adão nos mergulhou na corrupção, o último Adão nos ergue à glorificação. E aqui está uma verdade que arqueólogos e historiadores confirmam. O túmulo onde Jesus foi colocado permanece vazio até hoje. Você pode visitar túmulos de fundadores de religiões em todo o mundo. Pode ir a Medina e ver onde Maomé está enterrado. Pode ir à Índia e ver memoriais de Buda. Pode estudar onde Confúcio foi sepultado. Mas quando vai a Jerusalém procurar o túmulo de Jesus, encontra apenas um memorial sobre um lugar vazio, porque ele não está lá. Ele ressuscitou, exatamente como disse que faria. O Jardim do Sepulcro, um dos 2 locais tradicionais da ressurreição em Jerusalém, tem uma placa simples em várias línguas proclamando: ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a mensagem mais poderosa da história humana. E milhões de vidas transformadas ao longo de 2 milênios testificam a realidade dessa ressurreição. Mas voltemos àquilo que aconteceu durante os 3 dias misteriosos. Voltemos ao mundo espiritual, àquela batalha invisível, aquele confronto cósmico entre luz e trevas. As Escrituras nos dão vislumbres, fragmentos de uma realidade muito maior do que podemos compreender completamente. Mas o que sabemos é suficiente para nos encher de esperança e poder. Quando Jesus entrou no mundo espiritual após sua morte, ele não foi como uma alma comum e indefesa. Ele foi como o leão da tribo de Judá. Ele foi como o cordeiro que foi morto, mas agora vive. Ele foi com toda a autoridade do céu e da terra. Isaías havia profetizado: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A palavra hebraica shalal, traduzida como despojo, refere-se aos bens tomados do inimigo após uma vitória militar. Jesus foi tomar despojo. Ele foi resgatar cativos. Quando Paulo cita subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. A linguagem é de um general vitorioso retornando de batalha com prisioneiros libertados. Jesus invadiu o território do inimigo, quebrou as cadeias, libertou os prisioneiros e os levou consigo. Há uma tradição entre os pais da igreja de que, quando Jesus entrou no Hades, ele libertou os santos do Antigo Testamento que haviam morrido na fé, aguardando a redenção. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, todos os profetas, eles haviam morrido crendo na promessa, mas sem ver o cumprimento. Hebreus 11. Lista esses heróis da fé e conclui: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Imagine a cena. Por séculos, patriarcas e profetas aguardavam no seio de Abraão. Eles sabiam que um Redentor viria. Eles haviam profetizado sobre ele, escrito sobre ele, sonhado com ele. E então, naquele sábado, enquanto seu corpo repousava no túmulo, Jesus chega. A prisão espiritual é iluminada com sua glória. As correntes que mantinham almas cativas são despedaçadas. A proclamação ressoa: cumpriu-se, a redenção chegou.
E não eram apenas os santos sendo libertados, os próprios demônios estavam sendo humilhados. Aqueles principados e potestades que Paulo menciona, aquelas forças espirituais que governavam sobre territórios e nações, que influenciavam reis e impérios, que mantinham a humanidade em escravidão espiritual, todos eles foram expostos publicamente. A palavra grega que Paulo usa, deigmatizo, significa fazer um espetáculo público de alguém, humilhar completamente. Jesus fez um espetáculo de vergonha dos poderes demoníacos. Pense no que isso significa para você. Toda a maldição que Satanás tentou colocar sobre sua vida foi quebrada na cruz e confirmada na ressurreição. Toda a acusação que o inimigo faz contra você, você não é digno, você pecou demais, você nunca vai mudar, Deus desistiu de você. Todas essas acusações foram silenciadas. Apocalipse 12 descreve Satanás como o acusador dos nossos irmãos, mas então declara: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus fala mais alto que qualquer acusação. Agora, alguns podem perguntar, por que Jesus precisou fazer tudo isso? Por que não simplesmente morrer na cruz e ressuscitar? Por que descer ao Hades? Por que confrontar os poderes das trevas em seu próprio território? A resposta está na justiça perfeita de Deus. Satanás havia ganhado direitos legais sobre a humanidade através do pecado de Adão. A serpente havia enganado Eva. Adão havia escolhido desobedecer, e isso deu ao diabo acesso à raça humana. Paulo chama Satanás de o Deus deste século e o príncipe das potestades do ar. Mas esses direitos precisavam ser legalmente revogados. Não bastava Deus simplesmente aniquilar Satanás. Isso ele pode fazer a qualquer momento. Mas Deus opera por princípios de justiça. Jesus precisava vir como homem, viver uma vida perfeita, resistir a toda tentação e então morrer como substituto pela humanidade. Seu sangue inocente pagou o preço que a justiça exigia. Então, tendo satisfeito completamente as demandas da lei, ele podia legalmente despojar os poderes das trevas de sua autoridade usurpada. Teólogos chamam isso de teoria da expiação por resgate. Cristo pagou o resgate que a justiça exigia, mas não pagou a Satanás. Deus não negocia com o diabo. Ele pagou a sua própria justiça. E tendo pago completamente, ele tomou as chaves da morte e do Hades. Agora, toda a autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. E ele compartilha essa autoridade conosco. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas há ainda outra dimensão nesses 3 dias que precisamos explorar: o simbolismo profundo do sábado. Jesus descansou no sábado, após completar a obra da redenção, assim como Deus descansou no 7º dia, após completar a obra da criação. Esse paralelo não é acidental. É intencional, profético, repleto de significado. No livro de Gênesis, após 6 dias criando os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, Deus descansou. A palavra hebraica Shabat, que discutimos antes, significa literalmente cessar, parar de trabalhar. Não porque Deus estava cansado. Não te cansas de saber? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, declara Isaías. Deus descansou porque a obra estava completa. Não havia nada mais a fazer. A criação estava perfeita. Da mesma forma, na cruz, Jesus declarou: está consumado. A palavra grega tetelestai era usada em contextos comerciais quando uma dívida era paga completamente. Era carimbada em recibos, pago integralmente. Jesus estava declarando que a obra da redenção estava completa. Não havia mais nada que precisasse ser feito para a salvação da humanidade. E então ele descansou no sábado, assim como Deus havia descansado após a criação. Mas aqui está o aspecto mais profundo.
Hebreus 4 fala sobre o repouso de Deus, que ainda resta para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Esse repouso não é apenas sobre não trabalhar fisicamente, é sobre descansar na obra completa de Cristo. É sobre parar de tentar ganhar salvação através de esforços próprios e simplesmente receber pela fé o que Jesus já completou. Quantas pessoas hoje estão exaustas tentando ser boas o suficiente para Deus, tentando acumular obras suficientes, seguir regras suficientes, fazer penitências suficientes? Mas Jesus está dizendo: descanse, eu já fiz tudo, está consumado, entre no meu repouso. Esse é o verdadeiro significado do sábado. Não um dia da semana que torna você mais santo, mas um estado espiritual de descanso na graça de Deus. E então, veio o primeiro dia da semana, domingo, o dia em que Jesus ressuscitou. E desde então, os cristãos têm se reunido no primeiro dia da semana, não no sétimo. Por quê? Porque estamos celebrando não apenas a criação antiga, mas a nova criação. Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A ressurreição de Jesus iniciou uma nova criação. E nós, quando nascemos de novo, nos tornamos parte dessa nova criação. João, em seu evangelho, usa a linguagem deliberadamente reminiscente de Gênesis. Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João descreve a ressurreição, ele diz que Maria foi ao túmulo no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, paralelo com Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas então a luz veio. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus, a luz do mundo, ressuscitou rompendo as trevas da morte. Essa conexão entre criação e ressurreição é fundamental. A ressurreição não é apenas Jesus voltando à vida. É o início da renovação de todas as coisas. É a primeira onda do tsunami de redenção que eventualmente cobrirá toda a criação. Paulo escreve em Romanos 8 que a criação está gemendo e suportando dores de parto até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza está esperando que a família de Deus seja plenamente revelada, porque quando isso acontecer, a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Apocalipse 21 nos dá um vislumbre desse futuro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. João ouve uma voz declarando: eis que faço novas todas as coisas. Não apenas algumas coisas, não apenas pessoas, todas as coisas. O universo inteiro será renovado, restaurado, glorificado. E tudo começou com a ressurreição de Jesus naquele primeiro dia da semana há 2000 anos. Mas entre a morte na sexta e a ressurreição no domingo, houve aquele sábado misterioso, aquele dia de silêncio aparente, aquele dia quando o céu parecia calado, quando os discípulos estavam em desespero, quando as trevas pareciam ter vencido. E é exatamente nesses momentos de sábado em nossas vidas que nossa fé é mais testada e mais preciosa. Quando você está passando por seu próprio sábado, aquele período entre a morte de algo e a ressurreição que você espera, como você responde? Você desiste, concluindo que tudo acabou? Ou você espera, confiando que Deus está trabalhando no invisível? Os discípulos não sabiam o que fazer naquele sábado. As mulheres prepararam especiarias, planejando ungir um cadáver. Mas Deus estava preparando uma ressurreição. Há uma história poderosa no Antigo Testamento que ilustra isso perfeitamente. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos secos.
Deus lhe pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel responde sabiamente: Senhor Deus, tu o sabes. Então, Deus manda Ezequiel profetizar aos ossos. E enquanto ele profetiza, acontece algo extraordinário. Os ossos começam a se juntar, osso com osso. Nervos e carne cobrem os ossos. Pele os reveste, mas ainda não há vida neles. Então Deus manda profetizar ao vento, ao espírito, e quando Ezequiel obedece, o sopro de vida entra neles e eles vivem, tornando-se um exército extremamente grande. Essa visão era sobre a restauração de Israel, mas é também uma poderosa ilustração de como Deus opera em nossas vidas. Às vezes, tudo que você vê são ossos secos, situações mortas há tanto tempo que nem parecem ter esperança, relacionamentos tão destruídos que são apenas fragmentos do que foram, sonhos tão despedaçados que são irreconhecíveis. Mas Deus pergunta: poderão viver? E se você responder com fé, mesmo que seja apenas Senhor, tu sabes, Deus começará a profetizar vida àquela situação. A ressurreição de Jesus prova que Deus é especialista em transformar mortes em vida. Ele não apenas conserta coisas quebradas, ele ressuscita coisas mortas. E geralmente, a ressurreição é muito melhor que o estado original. Jesus não apenas voltou à vida, ele ressuscitou com um corpo glorificado que nunca mais morreria. Suas cicatrizes permaneceram, mas transformadas em emblemas de vitória, não de derrota. Da mesma forma, quando Deus ressuscita áreas mortas de sua vida, elas não voltam apenas ao que eram antes. Elas ressurgem glorificadas, transformadas, mais poderosas. Seu casamento, que quase terminou, pode ressurgir mais forte que nunca. Sua carreira, que parecia enterrada, pode ressurgir em um nível que você nunca imaginou. Seu ministério, que parecia acabado, pode ressurgir com unção duplicada. Suas finanças, que estavam mortas, podem ressurgir em abundância, porque nosso Deus é Deus de ressurreições. Mas há um princípio importante aqui. A ressurreição sempre vem depois da morte. Você não pode ressuscitar algo que nunca morreu. Jesus precisou morrer completamente antes de ressuscitar gloriosamente. Da mesma forma, às vezes Deus precisa deixar coisas em nossas vidas morrerem completamente antes de ressuscitá-las transformadas. Isso pode ser doloroso. Pode parecer que Deus abandonou você, mas Ele está simplesmente preparando uma ressurreição que será tão gloriosa que todos saberão que foi obra dele, não sua. Abraão experimentou isso com Isaque. Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, a criança da promessa. Abraão obedeceu, subindo o Monte Moriá, aquele mesmo monte onde, séculos depois, Jesus seria crucificado. Abraão estava pronto para matar Isaque, confiando que Deus podia ressuscitá-lo, pois ele havia recebido pela fé. No último momento, Deus proveu um carneiro. Mas Hebreus diz algo profundo. Abraão, pelo menos em figura, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Houve uma morte e ressurreição figurativas ali. Jó experimentou isso. Ele perdeu tudo: riquezas, filhos, saúde. Seus amigos o acusaram. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Ele sentou nas cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Mas no meio do seu sofrimento, Jó declarou profeticamente: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Jó estava profetizando sobre a ressurreição, tanto a de Jesus quanto a própria. E no final, Deus restaurou a Jó em dobro tudo que ele havia perdido. Ressurreição após morte. José experimentou isso. Traído por irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso injustamente. Anos na prisão por um crime que não cometeu. Parecia que seus sonhos haviam morrido, mas Deus estava preparando uma ressurreição que não apenas o salvaria, mas salvaria nações inteiras, do poço à prisão ao palácio. Ressurreição.
E você, o que morreu em sua vida que precisa de ressurreição, que sonho foi enterrado, que esperança foi sepultada, que relacionamento está em um túmulo selado, que chamado parece ter terminado, que visão parece impossível agora. Ouça bem, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você se você é crente. Paulo ora para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Poder de ressurreição. Esse é o poder disponível para você, não apenas para o futuro, quando seu corpo físico ressuscitará, mas agora, hoje, para ressuscitar áreas mortas de sua vida, para trazer vida onde há morte, para trazer esperança onde há desespero, para trazer vitória onde há derrota. Mas assim como Jesus precisou passar pelo sábado silencioso, você pode precisar passar por um período de espera. Um tempo quando nada parece estar acontecendo, quando suas orações parecem não ser respondidas, quando o céu parece de bronze, quando você se sente abandonado, sozinho, esquecido. Esses são os momentos mais difíceis da jornada de fé, mas são também os mais importantes. Porque é no sábado silencioso que a fé é refinada, é no túmulo escuro que a esperança é purificada, é no vale de sombra da morte que a confiança em Deus amadurece. Quando você não pode ver o que Deus está fazendo, quando não pode sentir sua presença, quando não pode entender seus caminhos, é então que você aprende a andar por fé, não por vista. É então que você aprende que Deus é digno de confiança, mesmo quando não podemos traçar seus passos. Os discípulos aprenderam isso. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ele estava provavelmente destruído pela culpa e vergonha. João havia visto seu mestre morrer em agonia. Ele estava traumatizado. Todos haviam fugido, abandonando Jesus em sua hora de maior necessidade. Eles se sentiam fracassados, derrotados, sem esperança. Mas Deus estava preparando uma ressurreição não apenas para Jesus, mas para eles também. Uma ressurreição de fé, de coragem, de propósito. E quando Jesus ressuscitou e apareceu a eles, tudo mudou. Aqueles homens que haviam fugido com medo se tornaram leões de coragem. Pedro, que havia negado Jesus na frente de uma serva, pregaria corajosamente no Pentecostes na frente de milhares, incluindo os mesmos líderes religiosos que haviam crucificado Jesus. João, que havia fugido do Getsêmani, se tornaria o apóstolo do amor, escrevendo sobre a natureza de Deus de uma forma que ainda hoje toca corações. Todos eles, exceto João, morreriam como mártires, recusando-se a negar o que sabiam ser verdade. Jesus ressuscitou. Essa é a força transformadora da ressurreição. Ela não apenas traz vida física, ela transforma identidades, propósitos, destinos. Quando você encontra o Cristo ressurreto, quando você experimenta seu poder de ressurreição em sua própria vida, você nunca mais é o mesmo. Medos que o paralisavam são desafiados. Limites que você aceitava são quebrados. Impossibilidades que você assumia são questionadas. Porque se Deus pode ressuscitar um homem morto e sepultado por 3 dias, Ele pode fazer qualquer coisa. E aqui está a promessa final, a esperança última. Um dia você também ressuscitará. Se você morreu em Cristo, seu corpo físico será ressuscitado. Paulo escreve, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia significa a primeira parte da colheita, garantindo que o resto virá. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado e imortal. Mas ele não será o último. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Haverá um dia que Paulo chama de num momento, num abrir e fechar de olhos, quando a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nossos corpos mortais e corruptíveis se revestirão de imortalidade e incorruptibilidade, e então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é nossa esperança. Não apenas melhorar um pouco aqui na terra, embora Deus queira nos abençoar aqui também. Não apenas ir para o céu como espíritos incorpóreos, embora nossas almas estarão com Cristo quando morrermos, mas ressurreição física, corporal, gloriosa. Um corpo que nunca mais ficará doente, nunca mais envelhecerá, nunca mais sentirá dor. Um corpo adequado para a eternidade, para explorar o novo céu e a nova terra que Deus criará. E enquanto esperamos por esse dia, vivemos pelo poder da ressurreição agora. Vivemos como pessoas que foram ressuscitadas das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, escreve Paulo. Nossa identidade mudou. Não somos mais escravos do pecado, do medo, da morte. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, deixe esta verdade penetrar profundamente em seu coração hoje. Jesus morreu, foi sepultado, desceu ao mundo espiritual, proclamou vitória, tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou no terceiro dia. Aqueles 3 dias misteriosos entre a cruz e a ressurreição foram repletos de atividade divina invisível. E o mesmo Deus que estava trabalhando nos bastidores, então está trabalhando nos bastidores de sua vida agora. Seus momentos de silêncio não significam ausência de Deus. Seus períodos de escuridão não significam abandono divino. Suas experiências de morte não significam o fim da história. Porque servimos um Deus de ressurreições, um Deus que transforma sextas-feiras de crucificação em domingos de ressurreição. Um Deus que usa sábados de silêncio para preparar vitórias que farão os céus se curvarem em adoração. Então hoje, em qualquer área de sua vida que pareça morta, sepultada, sem esperança, declare fé, não baseada no que você vê, mas baseada em quem Deus é. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que chama à existência coisas que não existem. Ele é o Deus que faz caminhos no deserto e rios. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, pranto em alegria, espírito angustiado em veste de louvor. E deixe-me compartilhar com você algo mais profundo ainda sobre esses 3 dias misteriosos. Há um aspecto que frequentemente passamos por alto, mas que é absolutamente crucial para entendermos o alcance completo da obra de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, houve aquelas 3 horas de escuridão sobrenatural. De meio-dia às 3 da tarde, as trevas cobriram toda a terra. Não foi um eclipse solar, impossível durante a lua cheia da Páscoa. Foi uma escuridão sobrenatural, um símbolo físico do que estava acontecendo espiritualmente. Naquelas 3 horas, Jesus estava carregando sobre si todo o pecado da humanidade. Não apenas os pecados que já haviam sido cometidos, mas todos os pecados que ainda seriam cometidos até o fim dos tempos. Cada mentira, cada traição, cada assassinato, cada perversão, cada idolatria, tudo foi colocado sobre ele. E pela única vez em toda a eternidade, houve separação dentro da Trindade. O Pai teve que virar seu rosto do Filho porque não pode olhar para o pecado. E Jesus clamou com grande voz: Deus meu, por que me desamparaste? Teólogos ao longo dos séculos têm tentado compreender esse momento. Como pode Deus ser separado de Deus? Como pode o Filho ser abandonado pelo Pai se eles são um? Mas esse é o mistério da expiação.
De alguma forma, de maneira que desafia nossa compreensão finita, Jesus experimentou a separação de Deus que nossos pecados mereciam. Ele bebeu o cálice da ira divina até a última gota, para que nós nunca tivéssemos que bebê-lo. Isaías 53 havia profetizado isso séculos antes. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica daca, traduzida como moído, significa esmagar completamente, pulverizar. Jesus foi completamente esmagado sob o peso dos nossos pecados. E aqui está algo que deveria fazer você cair de joelhos em gratidão. Jesus fez tudo isso voluntariamente. Ele mesmo disse: "Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la." Ele não foi vítima de circunstâncias. Ele não foi surpreendido por Judas, ou pelos líderes religiosos, ou por Pilatos. Ele escolheu ir à cruz, escolheu carregar nossos pecados, escolheu experimentar a separação de Deus, escolheu morrer, tudo por amor a você. Durante aqueles 3 dias, enquanto seu corpo estava no túmulo e seu espírito estava no mundo invisível, Jesus estava completando a obra da redenção. Ele estava garantindo que cada aspecto da maldição causada pelo pecado fosse revertido. Adão havia trazido morte, Jesus trouxe vida. Adão havia trazido separação de Deus, Jesus trouxe reconciliação. Adão havia trazido maldição sobre a terra, Jesus trouxe bênção. Adão havia dado a Satanás domínio usurpado, Jesus tomou de volta todo o domínio. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a mulheres. Isso é absolutamente revolucionário quando você entende o contexto cultural da época. Na sociedade judaica do primeiro século, o testemunho de uma mulher não era aceito em tribunal. Mulheres eram consideradas testemunhas não confiáveis. Mas Deus escolheu revelar a maior verdade da história, a ressurreição de Jesus, primeiro a mulheres. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela foi, literalmente, a apóstola dos apóstolos, enviada por Jesus para anunciar sua ressurreição aos homens. Isso nos diz algo profundo sobre o caráter de Deus e sobre o impacto da ressurreição. Em Cristo, não há mais divisões baseadas em gênero, raça ou status social. Paulo declara em Gálatas 3, "Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." A ressurreição iniciou uma nova ordem onde todos são igualmente valiosos, igualmente amados, igualmente capazes de servir a Deus. Maria Madalena é uma figura fascinante. Lucas 8 nos diz que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Ela havia sido completamente oprimida pelas trevas. Mas Jesus a libertou, e ela se tornou uma de suas seguidoras mais devotadas. Ela estava presente na crucificação quando a maioria dos discípulos homens havia fugido. Ela foi ao túmulo antes do amanhecer no domingo, e ela foi recompensada sendo a primeira testemunha da ressurreição. Sua história é uma poderosa ilustração de que não importa quão escuro seu passado, Jesus pode transformá-lo completamente e usá-lo poderosamente. E aqui está outra dimensão fascinante da ressurreição. Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos antes de ascender ao céu. O número 40 é profundamente significativo nas Escrituras. Choveu 40 dias e 40 noites durante o dilúvio. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias recebendo a lei. Os espias exploraram Canaã por 40 dias. Golias desafiou Israel por 40 dias antes de Davi o derrotar. Elias jejuou 40 dias no Monte Horebe.
Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, e Israel vagou 40 anos no deserto. O número 40 nas Escrituras representa um período de teste, preparação e transformação. Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu múltiplas vezes aos discípulos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus, preparando-os para o que estava por vir. Lucas, em Atos 1, diz que Jesus apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas. A expressão grega tekmerion refere-se a evidências absolutamente conclusivas, provas irrefutáveis. Jesus não apenas apareceu brevemente uma ou duas vezes. Ele passou 40 dias provando, além de qualquer dúvida, que havia ressuscitado. Durante esse período, ele comeu com eles peixe grelhado e favo de mel, segundo Lucas 24. Ele deixou Tomé tocar suas feridas. Ele caminhou e conversou com eles. Ele ensinou as Escrituras, mostrando como tudo apontava para ele. Em uma ocasião, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Ele estava sistematicamente eliminando qualquer possibilidade de que a ressurreição fosse uma alucinação, um mito ou uma mentira elaborada. Então, no 40º dia, ele os levou ao Monte das Oliveiras, perto de Betânia, e deu-lhes a grande comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Note o que ele diz: toda a autoridade me foi dada. Quando ele desceu ao Hades, tomou as chaves, despojou os principados e potestades e ressuscitou vitorioso. Agora toda a autoridade, absolutamente toda, pertence a Jesus. E baseado nessa autoridade, ele nos envia. Não vamos em nossa própria força ou autoridade. Vamos na autoridade dele, e ele promete estar conosco sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. Depois de dizer isso, enquanto eles observavam, Jesus começou a ascender aos céus. Uma nuvem o recebeu e o ocultou dos olhos deles. Os discípulos ficaram olhando para o céu, provavelmente em choque e admiração, quando 2 anjos apareceram e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A ascensão é tão importante quanto a ressurreição, mas frequentemente é negligenciada. Jesus não apenas ressuscitou, ele ascendeu ao céu e está agora sentado à direita do Pai. Hebreus nos diz que ele está lá como nosso sumo sacerdote, sempre vivo para interceder por nós. Quando você ora, Jesus está apresentando suas orações ao Pai. Quando você é tentado, Jesus está intercedendo por você. Quando você é acusado pelo inimigo, Jesus é seu advogado, mostrando seu sangue como evidência de que sua dívida foi paga. E os anjos prometeram que Jesus voltará da mesma maneira que subiu. Ele voltará literalmente, fisicamente, visivelmente. Apocalipse diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Sua segunda vinda não será em segredo ou em espírito, será pública, gloriosa, inconfundível. E quando ele vier, completará a obra de redenção, ressuscitando todos os mortos, julgando o mundo e estabelecendo seu reino eterno. Mas até esse dia, vivemos no poder da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, se você é crente. Paulo escreve em Romanos 8, e, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vivificar significa trazer vida, energizar, capacitar.
O Espírito Santo está trazendo vida de ressurreição para seu corpo mortal agora. Isso não significa que você nunca ficará doente ou nunca envelhecerá, mas significa que você tem acesso a uma força sobrenatural, a uma energia divina, a um poder que transcende suas limitações naturais. Significa que você pode fazer coisas que são impossíveis em força humana, porque você está sendo capacitado pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. E aqui está uma verdade final e crucial sobre esses 3 dias misteriosos. Eles nos ensinam sobre a natureza do tempo de Deus. Para nós, 3 dias podem parecer uma eternidade quando estamos sofrendo, esperando, agonizando, mas para Deus, 3 dias são um piscar de olhos. Pedro escreve: "Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Deus não está limitado pelo tempo. Ele criou o tempo. Ele opera dentro e fora dele simultaneamente. Isso significa que quando você está passando por seu sábado de silêncio, quando parece que Deus está demorando, quando você clama: "Até quando, Senhor?", você precisa lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Ele não está atrasado. Ele não se esqueceu de você. Ele está operando em um cronograma eterno que leva em conta fatores que você não pode ver. Ele está orquestrando circunstâncias, preparando pessoas, posicionando recursos, tudo para que, no momento exato, a ressurreição aconteça de forma que maximize sua glória e seu bem. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela promessa de um filho. José esperou 13 anos entre seu sonho e sua realização. O povo de Israel esperou 400 anos no Egito. Mas em cada caso, o tempo de Deus foi perfeito. Se Isaac tivesse nascido quando Abraão tinha 80 anos em vez de 100, a fé de Abraão não teria sido testada e refinada da mesma forma. Se José tivesse ido direto para o palácio aos 17 anos, não teria a maturidade e caráter para governar sabiamente. Se Israel tivesse deixado o Egito 100 anos antes, as nações de Canaã não teriam atingido a medida completa de sua iniquidade, e a conquista teria sido diferente. Deus sempre está trabalhando com o fim em mente. Ele vê toda a tapeçaria, enquanto nós vemos apenas alguns fios. Ele conhece o fim desde o princípio, e ele está tecendo todas as coisas, até as coisas dolorosas, até as coisas difíceis, até as coisas que parecem erradas, em um padrão de beleza que será revelado no tempo certo. Então, enquanto encerramos esta jornada pelos 3 dias misteriosos entre a morte e ressurreição de Jesus, deixe-me deixar você com algumas verdades práticas e poderosas para aplicar em sua vida hoje. Primeiro, confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não pode ver ou sentir. Aquele sábado silencioso não significava inatividade divina, significava atividade divina invisível. Suas orações não estão sendo ignoradas. Seus clamores não estão sendo negligenciados. Deus está trabalhando nos bastidores, no invisível, no espiritual, preparando uma resposta que superará suas expectativas. Segundo, entenda que morte não é o fim, é o prelúdio para a ressurreição. Se algo morreu em sua vida, um sonho, um relacionamento, uma esperança, uma oportunidade, não desista. Deus pode ressuscitar. E quando ele ressuscita, frequentemente é em um nível mais alto, mais glorioso, mais poderoso do que o original. A ressurreição de Jesus não o levou de volta à sua vida anterior. O levou a um corpo glorificado e autoridade total. Suas ressurreições serão semelhantes. Terceiro, reconheça que você tem poder de ressurreição disponível agora. Não espere até chegar ao céu para experimentar o poder de Deus. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você tem acesso a poder criativo, poder transformador, poder milagroso. Aprenda a viver na unção desse poder. Ore com ousadia. Haja com fé.
Espere milagres. Quarto, compartilhe a mensagem da ressurreição. Você é uma testemunha. Assim como Maria Madalena foi enviada para contar aos discípulos, você é enviado para contar ao mundo. As pessoas ao seu redor estão vivendo sem esperança, sem propósito, sem conhecimento de que há vida após a morte, há poder para vencer, há um Deus que ressuscita. Compartilhe sua história. Conte o que Jesus fez por você. Seja uma voz de esperança em um mundo de desespero. Quinto, viva com perspectiva eterna. Este mundo não é tudo que existe. Esta vida não é o fim da história. Você está destinado à ressurreição, à glorificação, à eternidade com Deus. Isso deve mudar como você vive hoje. Se você sabe que vai viver para sempre, que diferença faz se perde algo temporário aqui? Se você sabe que receberá um corpo glorificado, que importa se este corpo sofre por um tempo? Se você sabe que Deus recompensará sua fidelidade por toda a eternidade, que importam as dificuldades passageiras? E, finalmente, descanse na obra completa de Cristo. Assim como Jesus descansou no sábado, após completar a obra da redenção, você pode descansar sabendo que tudo o que precisava ser feito para sua salvação foi feito. Você não precisa adicionar nada, não precisa provar nada, não precisa ganhar nada. Jesus disse, está consumado, e ele quis dizer exatamente isso. A obra está completa. Descanse nisso, viva nisso, regozije-se nisso. Meu amigo, minha amiga, os 3 dias misteriosos entre a morte e ressurreição de Jesus não são apenas história antiga. São um padrão profético para nossas vidas. Eles nos ensinam que Deus opera poderosamente no invisível, que silêncio não significa abandono, que morte não é o fim, que ressurreição sempre vem, que vitória está garantida. Então, seja qual for seu túmulo hoje, seja o que for que parece morto, enterrado, sem esperança, declare sobre ele: domingo está chegando. A ressurreição está a caminho. O poder de Deus está operando. As chaves foram tomadas, a vitória foi conquistada. E o mesmo Jesus que saiu vitorioso daquele túmulo há 2000 anos está trabalhando em sua situação agora. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por não ter ficado no túmulo. Obrigado por ter enfrentado a morte e vencido. Obrigado por ter descido às partes mais baixas e proclamado vitória. Obrigado por ter tomado as chaves da morte e do inferno. Obrigado porque, por causa da sua ressurreição, eu também ressuscitarei. E obrigado porque seu poder de ressurreição está disponível para mim agora, hoje, neste momento. Eu declaro ressurreição sobre cada área morta da minha vida. Eu declaro vida onde há morte. Eu declaro esperança onde há desespero. Eu declaro vitória onde há derrota. Em nome de Jesus, o ressurreto. Amém. Que a paz que transcende todo o entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a sabedoria que vem do alto dirija seus passos. E que a prosperidade de Deus, não apenas material, mas espiritual, emocional, relacional, em cada área da vida, seja sua herança, porque você serve o Deus de ressurreições. E Ele está escrevendo sua história com tinta de eternidade. Lembre-se sempre, entre a cruz e a coroa há um túmulo, mas o túmulo nunca é o fim da história. Domingo sempre vem, ressurreição sempre acontece. Vitória sempre prevalece. Porque nosso Deus reina e seu nome é Jesus, o ressuscitado, o vencedor da morte, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Viva hoje como alguém que conhece o fim da história. Você já sabe quem vence. Você já sabe como termina. Então viva com coragem, ande com fé, ame com abandono, sirva com paixão e aguarde com expectativa o dia quando você o verá face a face, quando receberá seu próprio corpo ressurreto, quando entrará na plenitude de tudo que Jesus conquistou para você naqueles 3 dias misteriosos que mudaram tudo para sempre. Que Deus o abençoe, o guarde, faça resplandecer o rosto sobre você e lhe dê paz.
hoje e sempre. Amém.